que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. O inimigo luta. A paz, irmão Tony. A paz, Tony. Deu probleminha no vídeo aqui. A paz, Douglas. A paz, Gabi. A paz, Aline. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai A paz, Aline. Paz, Claudinho, né? É, a paz, Claudinho. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a fonte para o céu. Diga-se pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória será. A paz, fui. A paz, Loren. Deus abençoe a sua vida. Desculpa aí que deu um probleminha aí, ó, né, na nossa internet. Deus abençoe. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia leva um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem que recompensar pra você. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí na nossa live. Cada filho, né? Cada filha, cada família. Deus abençoe a todos. Graças e paz a todos que estão entrando aí, né? Glória a Deus. Amém. Quem é super-homem, se não te fez de aço, não leve entre os ombros, além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar.
calculou, reconhece a força, a beleza de um pecador, ao Calvário declarou, com sangue de Jesus, para o mundo seu valor. despreze a sua luz, a cruz é um braço de equilíbrio pra você. Você não entende, mas um dia irá saber que as graças de Jesus são uma casa do tesouro que Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Senhor, sabe você levou Jesus. Resulta tribulação, dá pra comparar com o peso da glória. Grande Pai Munico, com Marlene, Tamires. A paz, irmã Marlene, a paz, Monique, Tamires, Vinícius, Deus um dia calculou, reconheceu a força e a riqueza de um pecador, o Calvário declarou, o sangue de Jesus, despreze a sua cruz. É um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus é um mapa do tesouro que pensa pra você. A cruz é a resposta de do fiel. Para o céu, diga sim pra Deus, que é seu, Ele prometeu. Não despreze a sua cruz, ela tem a sua medida. Deus um dia escreveu, Deus calculou o tamanho da sua cruz. Se hoje você está sofrendo, não é, pastora? É verdade. É porque Deus calculou o tamanho da sua cruz. Amém. E lá no Calvário ele declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz. Ela é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Lá no final, né, pastor? Deus Amém. tem recompensa pra você e pra mim, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, né, pastor? Olha pra gente, pastor. Vamos começar aí com a nossa live, dando seguimento, né, à nossa oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelos meus pecados, Pai querido. Eu venho te pedir perdão pelos meus atos, meus pensamentos, que o Senhor não gostou, que o Senhor desagradou, Pai querido. Limpa meu coração, Pai querido, neste momento, Pai querido. Toma a vida dos meus irmãos agora, neste momento, que está confessando a Ti também. Que o Senhor possa estar perdoando cada um de nós, Pai. Venha dar uma live abençoada, Pai querido. Que o Senhor possa estar falando com o Teu filho, Pai querido, o pastor Alberto. Que ele venha falar o que o Senhor ordenou, não aquilo que ele quer. Toma a vida dele, guarda, livra de todo mal, cerque com os anjos, Pai querido, onde quer que ele passe, onde quer que ele vá, Senhor Jesus,
Toma, Pai querido, a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada filho, Pai querido, que está aqui assistindo a nossa live. Cada família representada, Pai querido. Que eles agora, nesse momento, Pai, estão dando a primícia para Ti, Senhor Jesus. Largou tudo, Pai querido. Largou a televisão, largou o telefone, largou tudo para poder estar assistindo aqui agora a Tua palavra, Pai. Precisamos ouvir, Pai querido. Precisamos preencher, comer esse alimento, Pai querido, porque nós precisamos, estamos famintos, temos sede, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, nos preencher, Pai querido, com esse alimento agora que o pastor Alberto irá falar conosco, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos em 1 Reis. 1 Reis 19, capítulo 19, e no versículo 19 até o 21. 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Eu falei sobre essa mensagem hoje no culto da manhã. Estava uma bênção. Amém. Conseguimos sentir a presença de Deus, né? Parece que o ambiente estava todo tomado, né? Glória a Deus. Tanto por nós que estávamos lá e os anjos do Senhor. Amém. Há muito tempo, né, que eu não sentia uma presença tão grande de Deus em nosso meio no culto de hoje. Amém? 1 Reis 19, versículo 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Seguiu a Elias e o servia. Amém? Amém. Talvez, desculpa, você que esteja no alcance da minha voz, talvez você não conhece até mesmo a história de Elias. Talvez você não conhece a história também de Eliseu. A palavra de Deus nos fala muito sobre esses dois homens. Elias era um profeta e Eliseu sucedeu a Elias. Mas normalmente quando nós falamos de sucessão, né, nós pensamos, a primeira coisa que nós pensamos é que alguém que sucedeu o outro, o anterior havia morrido ou morreu. Mas na palavra de Deus nos mostra que Eliseu sucedeu Elias, mas Elias não morreu. Para muitos que ainda não conhecem a história de Eliseu, não de Elias, e também não conhecem a história de Eliseu, eu quero trazer rapidamente a história dos dois. Elias era um profeta. Eu costumo dizer que Elias era o profeta do sim e do não. Uma certa vez, Elias queria mostrar, até mesmo porque o povo queria saber quem era o Deus de verdade. Elias entrou até mesmo numa disputa com 400 profetas de Baal. Ele cedeu a parte da manhã para os 400 profetas de Baal para adorar a Deus.
pedindo que Baal fizesse chover. Levou o meio-dia todo e não choveu. A prova de mostrar realmente quem era o Deus de verdade seria quando aquele que clamasse ao seu Deus viesse fogo do céu e consumisse aquele altar que a qual eles tinham feito para o seu Deus. Os profetas de Baal fizeram um altar, ficaram a manhã toda clamando e nada aconteceu. No meio-dia da tarde, Elias manda refazer o altar, manda molhar o altar com água, né? Com bastante água, e clama a Deus. Quando ele clama a Deus, o fogo desce e consome o altar. Ali Elias ganhou em relação, para mostrar, né, ao povo quem era realmente o Deus de verdade. Elias estava próximo até mesmo a ser arrebatado. Ele vinha passando num local, e nesse local que ele vinha passando, tinha um jovem chamado Eliseu. Eliseu estava arando a terra. Para quem não sabe o que é arar, né, hoje é utilizado os maquinários, uns tratores que vêm revirando a terra para que até mesmo a pessoa venha plantar, venha jogar semente ali onde a terra está revirada, que a terra está solta, está fofa, para que a semente venha a nascer. Naquela época não existia esse tipo de maquinário. Então o homem fazia um arado. Ele pegava alguns bois, botava na frente, prendia atrás dos bois, para os bois puxarem, e uma madeira ia rasgando areia, ou um pedaço de ferro ia rasgando a terra, ou um pedaço de ferro, ou uma madeira. E quando ele passa, ele vê o jovem Eliseu fazendo isso. E uma das coisas que o profeta Elias, quando vê o Eliseu arando a terra, ele passa, olha para Eliseu e pega a capa dele, que é a qual ele usava, e passa sobre Eliseu. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, a capa representava a unção de Deus. Quando o homem estava sem a capa, o homem de Deus ou o profeta de Deus estava sem a capa, demonstrava que aquele homem estava sem unção. Mas Elias estava cheio da unção de Deus. Quando ele passa a capa sobre Eliseu, automaticamente Eliseu para tudo que está fazendo. Uma das coisas que Eliseu pede até mesmo a Elias: antes de eu te seguir, antes de eu caminhar contigo, eu preciso ir me despedir, falar com meu pai e com a minha mãe. O profeta Elias, quando ouve o profeta Eliseu falando sobre isso, ele fala assim: olha, será que você entendeu realmente o que você tem que fazer? Será que você sabe o que você tem que fazer? Mas faz o seguinte: vai, avisa os seus pais, se despede dele e volta. Isso me chamou a atenção. Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando o profeta Eliseu, que ainda não era profeta, era simplesmente um lavrador de terra, era um trabalhador, foi falar com os pais dele, até mesmo para se despedir. Essa foi uma das coisas que me chamaram a atenção. A outra foi que esse homem, que ainda era homem, era um lavrador de terra, ainda não era um profeta, estava trabalhando. Eu comecei a pensar, a meditar, por que o profeta Elias não chamou uns alunos da escola de profeta que tinha naquele lugar, para poder até mesmo suceder ele. Por que Elias, ao invés de chamar, esses profetas que a qual estava estudando, aprendendo, ao invés de chamar esses profetas, chamou Eliseu, que estava trabalhando? E eu cheguei a uma conclusão: Deus não quer ninguém preguiçoso na sua obra. Glória a Deus. Deus
quando passa e vê o profeta Eliseu, que ainda não era profeta no momento, era um trabalhador. Ele vê aquele homem trabalhando. Uma das coisas que Deus fala para Elias: ei, é aquele homem ali que eu quero. Deus não quer pessoas preguiçosas. De repente você fica pensando assim: poxa, mas não poderia chamar uma pessoa que estava parada, que estava de bobeira, que não estava fazendo nada? Vai chamar alguém que está trabalhando? Eu quero trazer algo para você. Deus, da mesma forma que Ele olha para aquela pessoa que está trabalhando, que tem um patrão, Ele pensa assim: se ele é cumpridor do dever dele, trabalhando para uma pessoa, Ele vai ser cumpridor do dever dele, trabalhando para mim na obra. Amém. Deus não quer preguiçosos na sua obra. Deus quer pessoas que venham trabalhar, pessoas que já trabalham. E eu estava até meditando nessa passagem, me vem em mente a passagem quando Jesus passa, e ainda não tinha escolhido os seus discípulos, ele passa à beira-mar e ele olha e vê Pedro trabalhando. Quando ele vê Pedro trabalhando, uma das coisas que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, venha comigo, siga-me, venha fazer a minha obra. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a meditar sobre isso. Por que Jesus, quando passa ali na praia, ele não pega de repente alguém? Vamos imaginar que se fosse no dia de hoje, vamos conjecturar como se fosse no dia de hoje. De repente Jesus ia passar ali na praia, poderia pegar alguém que estava pegando um sol, ou alguém que estava dando um mergulho, ou alguém que estava até mesmo deitado ali na areia, alguém que estivesse descansando. Por quê? Mas Jesus foi pegar aquele que estava trabalhando. Pedro estava até mesmo mexendo ali no barco, Pedro estava mexendo até mesmo com as redes que a qual ele usava para trabalhar. Jesus, quando olha para Pedro, ele imagina logo algo: se ele é um trabalhador de forma humana, ele vai ser um trabalhador de forma espiritual. Ei, chega, acabou o momento de preguiçosos na obra do Senhor. Acabou. Porque nós não temos mais tempo a perder. Jesus está próximo de voltar. Vidas estão morrendo, se perdendo. E muita gente de braço cruzado dentro da casa do Senhor. Muita gente não querendo fazer nada. Ainda trago mais ainda: pessoas impedindo outras pessoas até mesmo de trabalhar. Está na hora até mesmo de nós pararmos e analisarmos que isso irá ser cobrado de nós. Pessoas morrendo, pessoas se matando, pessoas ficando doentes, e nós ficando dentro de uma igreja de braço cruzado. Chega, esse momento acabou. Chega, quem não fez, a partir de hoje é hora de começar a fazer aquilo que Deus já determinou para fazer. Quando Deus passa, quando Elias passa e vê Eliseu trabalhando, ali Elias viu o chamado de Eliseu. Eu tenho certeza que Deus já viu o seu chamado, mas você está fazendo desentendido, está fazendo-se de preguiçoso em não ouvir a palavra que Deus já falou para você. Deus está te chamando para você ter mais responsabilidade com a obra dele. Deus está te chamando para que você venha entender e ir fazer aquilo que ele determinou para você fazer. Chega de ser empecilho na obra de Deus. Deus quer que você faça aquilo que a qual ele já determinou para você fazer. E quando Elias passa e que olha, a primeira coisa que ele faz, ele chama Eliseu. E Eliseu fala para Elias: olha, eu vou contigo, mas eu preciso avisar os meus pais. Uma das coisas que me chamou a atenção também dentro disso aí: Eliseu cumpriu um mandamento, que é honrar pai e mãe. Ele, antes de fazer o chamado que a qual Deus colocou na vida dele, ele foi cumprir o mandamento. Ele foi cumprir o mandamento de honrar o pai dele, honrar a mãe dele. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar os nossos pais e nossa mãe, para que nossos dias venham a ser prolongados aqui na terra. E quando ele fala assim,
que vai avisar os seus pais e a sua mãe. O que acontece? Eliseu fala assim, vai lá, conversa com eles, se despede dele e fala que você vai agora fazer a vontade do Pai. E eu comecei a meditar sobre tudo isso. Como pode um Deus tão grande pode me escolher? Como pode um Deus tão grande pode te escolher? E muitas vezes Deus nos escolhe. E muitas vezes nós damos ouvido de mercador. Não queremos fazer a obra do Senhor. Mas eu consegui extrair várias coisas dentro dessa passagem. Hoje é o dia de nós pararmos e refletir em tudo que estamos fazendo de errado na casa do Senhor. De não querer cumprir aquilo que Deus já determinou para nós fazermos. Hoje é o dia, hoje é o momento. Amém. Eu quero trazer algo para você. A palavra de Deus fala que quando Elias fica ali esperando, Eliseu volta. E quando Eliseu volta, se nós lermos a passagem que se encontra no versículo 20, Elias está ali aguardando Eliseu. Eliseu pega aqueles bois que a qual ele estava usando ali no arado. Uma das coisas que me chamou a atenção, quem trabalha no arado sabe que para trabalhar no arado tem que sempre olhar para trás. O arado é aquele que a qual afofa a terra e a terra tem que ficar em linha reta. Imagine uma pessoa que começa a trabalhar no arado e de repente começa a olhar para trás. Pode ter certeza que aquela leira que a qual vai ser feita com o arado para plantar semente vai ficar tudo torto. A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Quando a palavra de Deus fala sobre isso, Deus está falando assim, olha, se você colocou a mão no arado, se você botar a mão para trás, aquilo que a qual eu te chamei para fazer vai sair de forma torta, vai sair de forma errada. Eu quero trazer algo para você. Isso me chamou demais a atenção. Outra coisa que me chamou demais a atenção foi que quando Eliseu volta, já tinha se despedido dos pais, da mãe, dos irmãos, ele volta. Quando ele volta, a palavra de Deus fala que ele pega aqueles bois que a qual ele estava usando para poder arar a terra. Eu estou falando de arar a terra, eu creio que o diácono Robson sabe o que eu estou falando. Que ele veio até mesmo cidade que de repente tinha alguma coisa em relação de arar a terra. Eu creio que o irmão Antônio, esposo da irmã Lourdes, sabe o que é arar a terra. Eles têm conhecimento. E ele sabe que se alguém estiver arando a terra e olhar para trás, o arado, a terra, fica até mesmo de forma errada, torta. E algo que me chamou a atenção dentro disso aí. Quando Eliseu volta, automaticamente, ele pega aqueles bois que a qual ele estava usando antes de Elias passar. Eliseu, antes de Elias passar, era simplesmente um trabalhador. Quando Elias passa, que a qual passa a capa sobre ele, Eliseu muda. Eliseu torna-se uma nova pessoa. Eu quero falar para você, quando você conhece o seu chamado, quando você sabe do seu chamado e que você coloca o seu chamado em prática, você torna uma nova pessoa. Você não tem como ser a mesma pessoa. Você não tem como até mesmo ver as coisas ali do Egito, as coisas do mundo, que vão te levar para distante dos pés do Senhor. Você não tem como. E Elias passa a capa sobre Eliseu. Quando Eliseu volta, ele pega aqueles bois que a qual ele estava trabalhando. E quando ele está trabalhando ali, ele pega aquele boi e mata e come. Sabe o que eu entendi? Eliseu queria, na realidade, acabar com tudo aquilo que a qual levasse ele a sair dos caminhos do Senhor. De repente você hoje está fraco na fé, porque você não acabou com tudo aquilo que a qual te afasta dos caminhos do Senhor. Hoje é noite, até mesmo de repente de uma palavra dura. De repente você pode estar falando, mas eu estou ouvindo uma palavra dura. Mas existe um momento que nós devemos, tanto eu quanto você, ouvir uma palavra dura, para nós entendermos o quanto Deus nos ama. Quando Deus nos chama a atenção é porque Deus nos ama. Eliseu
faz aqueles 12 bois que a qual ele estava usando. Mata aqueles 12 bois, cozinha, né? Assa e dá para aquelas pessoas. Eliseu queria acabar com tudo aquilo que fizesse, até mesmo ele amanhã ou depois voltar a fazer. Existe coisa da nossa vida que tem que ser apagada de uma vez por todas. Existe coisa da nossa vida que nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar guardando conosco. Existe amizade em nossas vidas, muitas vezes, mundanas, que vai nos levar a sair dos caminhos do Senhor. Brincadeiras que muitas vezes irá nos levar a sair do caminho do Senhor. Existem coisas que muitas vezes Deus está nos cobrando e nós não estamos vendo, nós não estamos entendendo o chamado dele em nossas vidas. Eu quero trazer algo para você. Existem até situações de amigos, pessoas muito coladas, pessoas que muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus, as pessoas até mesmo se afastam. Mas chega uma certa hora, essas pessoas começam a se aproximar, trazer vídeos, trazer palavras, trazer mensagem, trazer coisas que a qual muitas vezes nós não entendemos. Eu quero trazer algo para você na noite desse dia. Eu quero falar algo para você na noite desse dia. Ei, existem coisas que você precisa abandonar. Amizades que a qual leva você a desviar dos caminhos do Senhor. Pessoas que só sabem falar mal do nosso Deus. Pessoas que só sabem falar mal dos pastores. Pessoas que só sabem falar mal dos irmãos. São pessoas que a qual nós temos que se afastar. São pessoas, ou nós tentamos até mesmo trazer uma palavra, né, de Deus para ele, ou então nós afastamos. Eliseu, ele entendeu isso. Eliseu, ele conseguiu alcançar essa linha de raciocínio. Eu quero falar algo para você. Existem situações das nossas vidas que nós temos que até mesmo fugir. A palavra de Deus fala que do inimigo nós temos que enfrentar. Que a palavra de Deus fala, resistir ao inimigo que ele fugirá de vós. Mas a tentação, muitas vezes nós temos que correr. Jesus viveu momentos até mesmo de tentação. Eu quero trazer algo para você. Se você está vivendo um momento até mesmo de tentação, que está fugindo do propósito do Senhor, que está fugindo do chamado do Senhor na sua vida, ei, está na hora de você fugir, está na hora de você se afastar. Tem pessoas que é muito bom para ser amigo, mas tem pessoas que não servem até mesmo para estar conosco nessa caminhada que a qual Deus nos colocou. Eu quero trazer algo para você dentro dessa passagem. Quando Eliseu até mesmo consegue matar aqueles animais e queimar aqueles animais, até mesmo fazer e distribuir, né, aqueles animais para as pessoas comerem. Ali Eliseu estava falando para Deus: Senhor, eu entrego a minha vida, porque tu sabe o que é melhor para mim. O chamado de Eliseu estava começando ali. Algo que me chamou a atenção, quando Eliseu entendeu o chamado dele, as coisas, o sobrenatural na vida de Eliseu começou a aparecer. Uma certa vez, Eliseu estava junto com Elias, e Eliseu sabia que Deus iria arrebatar Elias. E ele tinha que estar a todo momento do lado de Elias. A palavra de Deus mostra que eles se refugiaram, foram para um canto. Só que nesse canto onde que eles foram, eles tinham que atravessar o rio. Eles tinham que atravessar o rio Jordão. E eu fico imaginando os profetas que a qual até mesmo estava aprendendo, né? Estava na escola de profeta, olhando tanto para Elias e para Eliseu. No mínimo, eles deviam ter pensado assim: Elias vai sumir e Eliseu vai ficar sozinho. Eu quero ver como Eliseu vai arrumar. Eu quero ver como é que Eliseu vai fazer. De repente, tem pessoas que de repente olham para você e fica imaginando: agora não tem jeito mais para ele. A vida dele agora está arruinada. Está tudo acabado. Ele vai ficar sozinho ou ele está sozinho. Da mesma forma que estava olhando para Eliseu. A palavra de Deus mostra
que tanto Elias, que estava junto com Eliseu, ele chega em frente ao rio, ele pega a capa que a qual ele usava, que era cheia da unção de Deus, que representava a unção de Deus, e ele passa essa capa sobre o rio. A palavra de Deus mostra, nos fala, que o rio abriu, o Rio Jordão. Quando ele atravessa o Rio Jordão, que chega do outro lado, automaticamente, eles começam a conversar. Em dado momento, no meio da conversa deles, a palavra de Deus fala que um roda-moinho vem e pega o profeta Elias e leva para o alto. E Eliseu acompanha toda aquela cena. Quando Eliseu acompanha toda aquela cena, ele vê Elias passando numa carruagem. Eu quero dizer algo para você. Aqueles que pensam que o seu ministério, que o seu chamado, que a sua família está destruída, que você não tem mais solução, eu quero falar algo para você. Eles terão que ver você lá em cima. Da mesma forma que até mesmo os profetas, né, que estavam ali olhando, vendo todo aquele cenário, vendo Elias indo embora, subindo, né, Deus levando Elias. Da mesma forma, as pessoas vão ter que ver a sua vitória. Aqueles mesmos que falam para você que você não irá conseguir, aqueles mesmos vão ter que te aplaudir e falar que só o Senhor é Deus na sua vida. Eu quero dizer algo para você. Só que muitas vezes, aqueles profetas, até mesmo hoje eu dei um exemplo, e aqueles profetas, de repente, era parecido com um urubu. O urubu não tem poder, não tem força para matar ninguém, mas o urubu está ali para poder consumir todo aquele animal que a qual ele encontra morto. De repente as pessoas estão torcendo para que você venha morrer de forma física, morrer de forma espiritual, para estar aplaudindo. Eu sabia, eu falei que não ia dar em nada. Eu sabia que fulano não ia conseguir chegar até tanto tempo na igreja. Eu sabia que Bertano não ia conseguir se firmar. Aquilo ali é fogo de palha, passa logo. Eu quero dizer algo para você. Ei, quando você entende o seu chamado, que você ouve a voz de Deus para o seu chamado, entenda, Ele vai te sustentar, independente da prova, independente da luta que a qual você esteja passando, mas Deus irá te sustentar. Amém. A palavra de Deus mostra que Elias subiu. A palavra de Deus mostra que a capa de Elias caiu atrás de Eliseu. Só que caiu no chão. Eu quero falar algo para você. Para Eliseu pegar a capa de Elias, ele teve que se abaixar. E para você conseguir vitória, você tem que se abaixar, você tem que cair de joelho, orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não tenho força. Senhor, me ajude. Senhor, me restabeleça. Senhor, me dê força, Senhor. E a única forma de você até mesmo pedir a Deus que Ele venha te encher, que Ele venha te restabelecer, que Ele venha fazer com que você fique revigorado, é você ajoelhando e pedindo a Ele e clamando a Ele. A palavra de Deus mostra que Eliseu teve que abaixar para pegar a capa de Elias. Se você sabe de alguém que até mesmo queira ver sua derrota, declare no mundo espiritual: se você quer a minha unção, se você quer as minhas bênçãos, primeiro você tem que me ver eu subir. Eliseu, para poder até mesmo receber a unção de Elias, Eliseu teve que ver Elias subindo. A palavra de Deus fala que uma certa vez Eliseu, falando com Elias, falou para Elias assim: ó, eu quero a sua unção, mas eu quero dobrada. Eu quero ministrar na sua vida, que Deus derrame uma unção dobrada na sua vida, de tudo aquilo que a qual você deseja, que você almeja, que Deus venha até mesmo atender, mas de maneira que seja para a honra e glória do nome dele. E isso me chamou a atenção, muito a atenção. Eliseu recebeu a porção dobrada da unção de Elias. Mas algo que me chamou a atenção também, dentro disso aí, lá no versículo 21, diz assim, ó: voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com aparelhos dos bois cozeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Eliseu
para receber a unção de Deus na vida dele, ele teve que esperar Elias subir. Ele teve que ser obediente a Elias. E eu estava pensando sobre isso, sobre obediência. Semana passada foi a eleição. Muitas vezes, né, os pastores chamam até mesmo os membros para poder ir nos cultos. E os membros não vão. Uma das coisas que falam, que corre o risco até mesmo de pegar o coronavírus. Mas semana passada foi a eleição. E eu tenho certeza que muitos, ou quase todos, foram votar. Mas aí, quando o pastor chama, até mesmo, para poder ir no culto, né, cultuar a Deus, louvar a Deus, vem sempre aquela mesma palavra: eu não vou porque eu corro o risco de pegar o coronavírus. Eu quero falar para você, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer ou não fizer, Ele também é Deus. De repente, você está dentro de casa, você corre o risco até mesmo de ficar doente. Eu não digo nem só do coronavírus, não. Eu digo de qualquer uma outra doença. Mas a palavra de Deus fala que Eliseu ouviu e respeitou e obedeceu a Elias. Ei, você quer que as bênçãos sejam derramadas na sua vida? Você quer que as bênçãos sejam derramadas na sua família? Você quer crescer de forma espiritual? Você quer crescer de forma humana? Ei, respeite a sua liderança. Ouça a sua liderança. Porque muitas vezes a sua liderança é aquela que muitas vezes no meio da madrugada está ali buscando por você. A sua liderança está jejuando por você. A sua liderança está intercedendo a Deus por você. Amém. E muitas vezes as pessoas sempre falam ou criam algumas situações para não respeitar a sua liderança. Eu estou trazendo uma palavra profética. Quer ser feliz, quer ter unção, quer receber de Deus, respeite, ouça a voz da sua liderança. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Pode ter certeza. Ei, Deus só pega pessoas que querem realmente compromisso com Ele. Deus só quer pessoas compromissadas com Ele. Deus não quer meia boca. Deus quer boca inteira. Deus quer pessoas que a qual esteja disposta a fazer a obra dele. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não estou pegando pesado. Eu havia falado no começo desse ano que eu ia mudar um pouco. Eu ia ter uma postura um pouco diferente. Eu estou trazendo uma palavra para vocês na noite desse dia. Quer receber de Deus? Quer ser abençoado? Respeite e obedeça. A palavra de Deus fala, não sou eu que estou falando. Elias andava com Eliseu. Porque Eliseu andava com Elias. Muitas vezes as pessoas querem que a liderança ande com ele, mas ele não quer andar com a liderança. Para que Eliseu recebesse a unção dobrada na vida dele, ele teve que andar com o líder chamado Elias. Eu quero trazer algo para você. Deus só vai te ouvir quando você respeitar e ouvir a sua liderança aqui na terra. Teve uma irmã que uma vez ela mesma falou: pastor, eu observei o senhor tinha uma liderança na igreja, essa liderança não se encontrava, e o senhor respeitou ela, mesmo quando ela estava ausente. Ela falou que era para o senhor dirigir o culto, e não eu. E o senhor dirigiu o culto. Ela não estava lá, mas mesmo assim, eu ouvi o que a minha liderança tinha falado, que era para mim dirigir o culto, e não até mesmo a dona da casa. E dentro disso, poderia correr o risco até mesmo daquela pessoa não querer mais, até mesmo frequentar a nossa igreja e ser da nossa igreja. Mas quando ela viu que eu, até mesmo como pastor, respeitei a ordem de um outro pastor, foi ali que ela se firmou mais na nossa igreja. Glória a Deus. Eu quero falar algo para você. Amém. Ei, receba de Deus. Receba a unção de Deus. Receba as bênçãos de Deus. Ei, não dê ouvido àqueles que a qual não sabem nada de Deus. Muitas vezes a amizade é boa,
Amigos são bons, mas muitas vezes esses amigos são aqueles que vão tirar da presença de Deus, que vai falar besteira contigo, vai falar aquilo que não deve contigo. Ei, examine a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Eu quero trazer algo para você. A partir de 2021, a palavra do seu pastor, alguns momentos, será dessa forma. Você pode até ficar chateado com o pastor, você pode até querer ir embora, mas saiba você que eu não vou pagar por pecado de omissão. Se eu tiver que falar a verdade para você, eu vou falar a verdade para você, mas eu não vou levar comigo essa culpa. Ah, pastor, eu não gostei daquilo que o senhor falou, eu quero sair. Você pode sair. É um direito até mesmo que lhe assiste. Não é que eu queira que você saia, mas eu não vou levar esse pecado comigo. Porque quando chegar naquele grande dia, Deus vai falar assim: olha, eu falei para você falar, eu falei para você agir, e você não agiu. Aquelas almas estão indo para o inferno, a culpa é sua. Esse pecado eu não quero levar. Eliseu entendeu o chamado de Deus na vida dele. E quando Eliseu entendeu o chamado de Deus, foi derramado uma unção dobrada na vida de Eliseu. Amém. Eu estava vendo, contando a quantidade de milagres que o profeta Elias teve, o profeta Elias fez, e a quantidade de milagres que o profeta Eliseu fez. Eu vi que o profeta Eliseu morreu e faltava um milagre para dobrar. Eu vi que faltava um milagre para aquela porção que a qual ele tinha falado com o profeta Elias viesse a ser dobrada. A quantidade de feitos teria que ser o dobro do profeta Elias. A palavra de Deus nos mostra que o profeta Eliseu morreu. Houve uma batalha de um soldado. O soldado foi guerreando um com o outro, feriu um capitão de inimigo dele. Esse capitão caiu morto em cima da cova de Eliseu. Quando ele caiu morto em cima da cova de Eliseu, a palavra de Deus fala que ele cai morto e ele ressuscita na mesma hora. Ali se cumpriu a palavra de Deus. Ali se cumpriu aquilo que Eliseu tinha pedido a Deus, a porção dobrada. Ali dobrou a quantidade de milagre que a qual Deus tinha prometido para ele. Eu quero falar para você algo. As promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir, nem que seja depois até mesmo da sua morte, mas elas vão se cumprir. A palavra de Deus não volta em vão e não volta vazia. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. E eu quero trazer algo para você. Não despreze a sua cruz. Ela foi calculada para você. Ela foi calculada para mim. E ela foi calculada para a pastora. Amém. Não despreze a sua cruz. Que você carregando a sua cruz, você está fazendo o chamado que Deus tem na sua vida. E Deus vai aproveitar, vai te usar dentro daquilo que você faz de melhor de forma humana. Pedro estava pescando. A palavra de Deus fala que quando Jesus passa, fala assim: ó, Pedro, hoje você não, a partir de hoje não será mais pescador de homem, Pedro. A partir de hoje, Pedro, não será mais pescador de peixe, Pedro. A partir de hoje serás pescador de homem. Deus utilizou, botou o chamado de Pedro dentro daquilo que ele fazia de melhor de forma humana. Deus quer te usar dentro daquilo que você faz de melhor de forma humana. Entenda o seu chamado. Começa a ver aquilo que você faz melhor de forma humana. Que aí você vai entender o que Deus tem para realizar na sua vida e na vida da sua família. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Vamos ouvir um louvor? Amém. Só um minutinho.
sonhos, além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. Ela é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua luz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Ao Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. É a responsabilidade do fiel. É o demônio sobre a carne, ponte para o céu. Diga sim pra Deus, negue o que é seu. Na trajetória certa ele escreveu. Seja sua cruz, tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a cruz é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você. Amém? Amém. Vamos orarmos? Vamos. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai,
te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom. E entendemos, ó Deus, que de maneira nenhuma, Pai, devemos renunciar à nossa cruz. De maneira nenhuma, Pai, devemos desprezar os nossos chamados. Pai, eu sei, Deus, que todos que a qual ouviram, Pai, essa mensagem, Tu tens um chamado na vida deles. Deus, eu te peço que Tu realize, Pai, o chamado na vida deles. Que eles venham a entender, Deus, que só Tu tens fonte de água viva, Deus. Amém. Deus, então, em nome de Jesus, eu te peço por essa semana que está iniciando hoje, num domingo, Pai. Pai, que a semana venha a ser abençoada, que Tu venha guardar, Pai, todos esses que a qual assistiram, Pai, e até mesmo aqueles que irão assistir também, Deus. Deus, em nome de Jesus, guarda, protege e livra de todo mal. Pai, todo espírito de enfermidade, Deus, que caia por terra em nome de Jesus da vida dos meus irmãos. Pai, que Tu venha dar uma semana de vitória. Dai-me uma noite de sono tranquilo, abençoada, Deus. E que Tu venha falar, Pai, cada vez mais. Que Tu venha falar tremendamente, Pai, na vida de cada irmão, Pai. E eu te peço, desde já, com a certeza, Deus, que Tu aceitaste o nosso culto como cheiro suave à Sua narina. Deus, continue nos abençoando. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Dê um abraço para essa pessoa mais linda que esteja aí ao seu lado. Amém? Amém. Agradecemos desde já, né? Todos aqueles que estiveram conosco durante esse período, né? E que na quarta-feira nós estaremos juntos de novo. Amém, meu irmão? Às 19h30. Deus abençoe Deus a abençoe todos. a todos.